Boa noite a todos. Só mais alguns segundos e hoje eu quero trazer um desafio para a nossa igreja. Esse é um tema que eu sou desafiado demais da conta e eu quero dividir com vocês. É um tema que eu gosto muito, não tenho muito conhecimento, queria ter mais, mas é algo importante, para a nossa igreja, faz parte daquilo que o Senhor tem para nós. Eu queria começar com uma pergunta, né? Por que muitas das igrejas, porque a nossa igreja, muitas das nossas igrejas não produzem mais missionários? Eu li algumas coisas esses dias e eu fiquei extremamente impactado de igrejas que pipocavam missionários, né? Você vê a história da igreja, quantos missionários, né, surgiam. E muitas das vezes são igrejas que não têm tantos recursos, né? E aí eu começo a pensar, será que é só falta de recurso ou é falta de visão, né? Eu conheci uma igreja em Araçatuba, numa das minhas andanças com o Highland Camps, e é uma igreja pequena e incrível quantos missionários eles já enviaram Brasil afora. E, eu creio que parte disso é porque nós não estamos influenciando as novas gerações, né? Então, é claro que isso não define nada, mas com certeza a maneira como a gente influencia os nossos filhos vai fazer uma grande diferença, né? É claro que o rapaz, ele pode, a menina, ela pode ser extremamente impactada mesmo não tendo pais crentes, mas a gente olha na história do cristianismo, a gente vê que existe um padrão, né? Filhos sendo influenciados por pais que são influenciados, que influenciam as próximas gerações e as outras gerações, e isso acaba tendo um impacto muito grande. E muitos dos missionários que eu conheci, que são uma bênção, tiveram pais missionários, né, que tiveram experiências ah, marcantes em missões, ou eram pais piedosos, né? Então, a minha oração, né, a nossa oração é para que Deus levante mais missionários no nosso meio. E aí eu selecionei aqui dois salmos, eu quero ler com vocês. O Salmo 145, versículos 4 a 6 diz: Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas tuas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. O Salmo 78, versículo 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Senhor, tenha misericórdia do seu povo, que o Senhor realmente impacte os nossos corações, que o Senhor mude os nossos desejos, que o Senhor transforme as nossas vidas para que a sua missão, para que proclamar o Evangelho para as pessoas que não te conhecem, sejam prioridade nas nossas vidas, na nossa igreja. Senhor, que ao crescermos em maturidade, as coisas que nos pegam, que nos atraem, que nos prendem, possam perder o valor cada vez mais diante da maravilhosa obra que o Senhor tem para nós. Então, Senhor, nossa oração é que o Senhor faça brotar do nosso meio pessoas com o coração voltado para missões, impactadas pela sua grandiosa obra de redenção, e que isso faça com que nós impactemos as próximas gerações, né? Os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, e que isso passe de geração a geração, e que a nossa igreja, além de ser conhecida como uma igreja que prega a palavra, que tenha uma comunhão muito boa, ela também pode ser conhecida como
igreja de oração, como nós vimos no domingo, né? E também uma igreja que sai para fazer missões. E essas coisas elas estão inteiramente entrelaçadas, né? A comunhão, a pregação da palavra, a oração e a missão, todas as nações. E eu creio que o Senhor tem nos abençoado nesse sentido, o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem impactado a sua igreja. E eu fico empolgado, Pai, com as possibilidades. Eu fico imaginando como o Senhor pode usar a sua igreja, especificamente a Igreja Batista Maranata, para levar a palavra de salvação para todos os povos, cumprindo a missão de ser e fazer discípulos de todas as nações, a começar em São José dos Campos e até os confins da terra. Então, Senhor, fale conosco, nos abençoe, Senhor, nesse sentido, derrame da sua graça e da sua misericórdia sobre nós. Nós oramos pedindo carecidamente, por favor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, primeiro a oração, né? Como a gente tomou um puxão de orelha do Senhor, né, na instrumentalidade do Sachi domingo passado, nós precisamos orar, né? Então a gente não vai sair fazendo missões se nós não entendermos o papel da oração, né, como comunidade, do poder da oração. E interessante que domingo eu saí assim como se eu tivesse tomado um murro no estômago, parecia que foi encomendada aquela mensagem para mim. E na segunda de manhã, né, antes de pegar o celular e ver as mensagens, eu acho que o Senhor me chacoalhou e eu acordei orando, né, a segunda de manhã, orando, e foi muito gostoso. E eu fiquei pensando, puxa, nós precisamos, né, constantemente ser lembrados. É algo tão básico, né? É algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil. E graças a Deus porque o Senhor continua se revelando para nós. Então, a primeira coisa, né, eu já quero então colocar um pedido. Eu espero que esse chacoalhão de domingo ele perdure, né, até o próximo, né, que a gente continue orando. Então, já um pedido aí de oração, se você tá assim, puxa, legal, tô orando, lembrem desse pedido de oração, né, que o Senhor levante missionários na nossa comunidade. E você ou seu filho pode ser resposta, né, dessa oração. Amém? Pai, mãe, amém? Amém? E eu quero ler com vocês um texto que tem alguns aspectos importantes sobre missões, sobre a nossa tarefa de ser e fazer discípulos de todas as nações. E aqui no caso, missões transculturais, como o nosso irmão, pastor Marcelo, que está lá no Uruguai, né? E o problema é quando a gente ora por missões transculturais, é que não sobraram as mais fáceis, né? Parece que as mais fáceis já foram alcançadas. E agora sobraram as mais cabulosas. Mas lembrando, não é na minha força, não é no meu poder. O Senhor envia o seu instrumento, eu e você, e Ele que faz a obra. E eu queria ler com você então Romanos 15, versículos 18 a 24. Né? E nós vemos alguns aspectos então importantes sobre missões nesse texto. Romanos 15, 18 a 24. Paulo diz: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. E aqui uma prerrogativa dos apóstolos. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Eu queria orar mais uma vez. Senhor, fale conosco, Pai. Eu sei que
O Senhor tem um plano para nós, a sua palavra tem poder. Teu Espírito que ilumina o nosso coração é o mesmo que inspirou a sua palavra. Então nós pedimos, Pai, que a convicção, que o desejo, a estratégia e a necessidade do que a gente tem visto no mundo seja por convencimento do Senhor. E não só o convencimento, mas que o Senhor nos guie, Pai, nessa tarefa tão linda, impossível aos nossos olhos, mas totalmente possível, porque a obra é do Senhor. E nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vemos aqui 3 aspectos importantes, e nesse texto, esses aspectos importantes, que é o desejo, a necessidade, a estratégia, ela tem implicações, esses aspectos têm implicações para nós também. Então, o primeiro aspecto importante que nós vemos nesse texto é o desejo. É o desejo de pregar, como nós vimos, para aqueles que ainda não conhecem, né? Aqueles que não escutaram de Jesus, né? E da onde que vem esse desejo? Esse desejo vem daquilo que foi revelado para nós, de quem nós somos, de quem Deus é e o plano que Ele nos deixou para nós, né? Jesus Cristo, Ele nos deu uma missão, Ele nos comissionou, né? Vão, ide, façam discípulos de todas as nações. Então, quando nós entendemos, né, qual que é o nosso propósito, o que Deus tem para nós, e nós vamos crescendo em maturidade, de acordo com aquilo que Deus deixou para nós, as coisas desse mundo começam a não fazer mais sentido. Então a minha oração é que os nossos desejos sejam desejos santos, desejos que glorificam a Deus, desejos que anseiam por fazer a vontade de Deus, e cada vez menos a nossa vontade. E eu creio que isso é natural. Quanto mais nós crescemos à semelhança de Jesus Cristo, menos presos nós ficaremos às coisas desse mundo, né? Nós vamos nos preocupar menos com o nosso conforto, nós vamos nos preocupar menos com a nossa segurança, com as coisas que nos assediam nesse mundo, e sim olhar para a grande obra redentora de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, oremos para que as coisas desse mundo não façam sentido, porque elas não fazem. Elas têm um lugar especial no nosso coração, mas eu vejo que em Paulo ele tem um desejo muito grande, um desejo santo, ele anseia pelas coisas do Senhor, e que Deus então ele trabalhe na nossa vida nesse sentido, né? Algo que controle o nosso coração, seja de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Amém? E outro aspecto importante é a necessidade. Sempre existe a necessidade a ser suprida no mundo. E essa necessidade ela está sempre ligada a alguém, a alguma pessoa, né? E a maior necessidade das pessoas qual é? Nós sabemos que eles precisam de segurança, né, de saúde, de alimento, mas a maior necessidade do homem é o Evangelho, conhecer o Evangelho, serem salvos da ira que está prestes a cair sobre a humanidade. E nós não falamos mais sobre isso, né? É um tema que ninguém quer falar sobre pecado, ninguém quer falar sobre justiça, sobre a ira de Deus, né? Deus é amor, Deus ele entende. Não, e nós sabemos que é urgente a necessidade da redenção do homem. Então existe uma necessidade urgente aqui, né? E Paulo ele sabia disso. Romanos 2,12 ele diz: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Só existe uma esperança, né? A necessidade da humanidade, do homem pecador, ela é imensurável, né? Nem todos são chamados a ir como Paulo, né, para missões transculturais, mas todos nós devemos estar envolvidos com esse propósito, nessa necessidade. Que seja enviando, que seja investindo, orando, ou até mesmo indo. Então, todos nós, né, precisamos nos engajar com a necessidade dessa missão. E em terceiro e último lugar, a estratégia. Nós precisamos de estratégia. Olha a estratégia de Paulo. Primeiro, o versículo 19, a parte B, diz: desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Então ele vai para muitos lugares e ele diz no versículo 23, mas agora, não havendo nessas regiões
nenhum lugar em que precise trabalhar. Aí o versículo 24, planejo fazê-lo quando for à Espanha, né? O que ele está querendo dizer? Que não existe mais nenhuma necessidade naquela região, não tem mais nada para fazer. A gente sabe que não é isso que ele está falando, né? Nós sabemos que muitas pessoas precisavam ser evangelizadas naquelas regiões, mas o trabalho de Paulo naquelas regiões havia se encerrado, né? Ele já tinha cumprido a sua missão ali, porque ele era um missionário pioneiro e ele não fazia evangelização onde já havia a presença do evangelho, onde já havia uma igreja plantada, onde já havia a presença de crentes, né? Onde as igrejas já haviam sido plantadas. Então, o chamado e o desejo de Paulo era pregar para lugares onde não existia uma igreja, não havia crentes, não existia a presença do evangelho. Então, essas igrejas eram plantadas e essas igrejas elas deveriam cumprir o quê? O papel de evangelizar o restante das pessoas. Então ele sabia que ele precisava ir para lugares onde não havia essa base militar, né, que depois ia cumprir com o restante do propósito. Ele ia para lugares onde não havia igrejas plantadas, aí uma igreja era plantada e ela teria então que cumprir o restante do chamado. Né? E por isso que ele fala, não é por acaso que ele fala para Timóteo, que ele deveria fazer um trabalho de evangelista. Né? Timóteo, ele foi deixado numa igreja e Paulo diz para ele, agora você cumpre o trabalho de evangelista. Eu não sei se vocês já escutaram sobre revitalização de igrejas, plantação de igreja. Existem muitos cursos bacanas sobre plantação de igrejas. A gente não tem tempo aqui, né? Mas nós sabemos e nós cremos que missões é plantar a igreja, né? Como eu disse, é deixar essa base onde ela vai dar então continuidade para evangelização daquele lugar, para discipular as pessoas que se converteram, né? Discípulos fazendo discípulos, então expandir a obra e dali enviar para outros lugares. E muitas vezes eles chamam de plantação de igrejas e revitalização, porque eles vão para lugares e eles veem que existem igrejas, só que elas não estão cumprindo o papel delas. Né? Então, nós devemos levantar missionários e fazer evangelista de todos nós. A Igreja Batista Maranata ela foi plantada aqui e agora nós temos que cumprir com o nosso trabalho de evangelizar a nossa comunidade, ser relevante na nossa comunidade, buscar o homem perdido e também enviar para outros lugares, onde necessitam tanto de plantação de igrejas como revitalização de igrejas. Igrejas que não estão cumprindo com esse papel. Eu fiz alguns trabalhos com a Missão Juvep no Nordeste, e a gente ia com um grupo, a gente evangelizava as ruas, e o propósito era plantar uma igreja. A gente ia com um casal um pastor e a sua família, né? E tinha um impacto na cidade, e depois então a gente plantava uma igreja, e nesse impacto a gente fazia vários cultos nas ruas, a gente evangelizava de porta em porta, e uma desses lugares que eu fui, na rua onde eu fiquei com a Kika evangelizando, eu vi que tinha uma igrejinha. E toda vez eu passava, eu cumprimentava e tinha um senhor na porta. Aí eu falei, puxa, eu vou lá conversar com ele, né? Até falar do que a gente estava fazendo. E aí eu me apresentei, ele se apresentou, ele era o pastor da igreja. E aí ele falou, ih, meu filho, é muito legal o que vocês estão fazendo, mas se fosse vocês eu não perderia meu tempo. Eu estava prestes a convidar ele, falou assim, puxa, olha só, vamos evangelizar essa galera e trazer aqui para sua igreja, vamos junto, né? Pô, a gente vai auxiliar com o impacto evangelístico. Quem sabe Deus não converte uma galera aí, você tem a possibilidade de discipulá-los, né? E ele simplesmente falou, não, totalmente desanimado. Imagina, se o pastor está desanimado, imagina as ovelhas dele. Mas é isso que acontece em muitos lugares, né? As igrejas estão morrendo porque os membros, o pastor, no caso, não está cumprindo a missão pela qual ele foi chamado, né? De ser e fazer discípulos, né? De evangelizar e discipular essa galera. E interessante, né? Eu sei que a igreja tem para todo lugar, mas igreja bíblica que cumpre a missão de ser e fazer discípulos não tem tantas assim. E Deus pode estar te chamando então para essa missão. Imagina que da hora, imagina que legal, né? Imagina você
sair para plantar a igreja, para revitalizar a igreja. Esses últimos 2 meses a gente está lendo uns livros aqui em casa de missionários. Então, Hudson Taylor, George Miller, cara, é extremamente impactante. E direto eu me senti assim, com vontade de largar tudo e ir para missões. Você já teve essa vontade? De falar, meu, eu tô perdendo tempo, eu vou largar tudo para missões? Eu já. Mas aí passa 5 minutos e essa vontade passa, né? Mas que o Senhor tenha misericórdia, né? Que o Senhor realmente levante missionários no nosso meio, porque essa obra ela é maravilhosa. Esse era o desejo de Paulo. E ainda existem hoje muitos povos que ainda não conhecem o Evangelho. Então nós devemos orar para que Deus levante missionários no nosso meio e faça evangelista de todos nós. Amém? Por exemplo, o Amazonas. Nós fomos para o Amazonas, que viagem massa, né? Você vê a necessidade, né? Quantos ribeirinhos, quantos povos ainda não alcançados. E direto eu me pegava assim, meu, como que a pessoa mora aqui, né? Eu ficava focado, pô, eu não vejo a hora de ver uma onça, né? Ou, pô, os bichos vão me pegar, tem cobra. E aí a gente estava numa das comunidades, chamava Abacaxis, e tinha um casal de missionário que veio da cidade, o Alex e a Beth, eles estiveram aqui com a gente numa das conferências missionárias. E eu, de novo, com essas perguntas, né? Mas e aí? Você já teve algum ataque de cobra? E ele, não. Toda semana a gente tem que levar pelo menos uma pessoa pro pronto-socorro por causa de picada de cobra. E a gente, nossa, né? E jacaré, não. Uma vez teve uma inundação, eu vi um jacaré comendo a minha galinha ali no galinheiro. E aí, eu, assim, confesso, focado nas histórias, né, doidas que acontecia na mata. Então esse camarada começou a contar um pouco do trabalho missionário dele. E a gente estava numa roda, estava o nosso pessoal, né, o Big Vai, e um pessoal com esse casal. E aí eles começaram a se apresentar. E aí então a moça se apresentou, o rapaz se apresentou, eles começaram a falar, eu fui evangelizado por eles, eu fui evangelizado por fulano tal e ele está me discipulando. E aí você começa a falar assim, uau, agora faz sentido. Agora tudo isso faz sentido. Aí essas histórias de jacaré, de cobra, já não tem mais graça, né? Já não pegam mais, né? Essas pessoas, elas sabiam porque elas estavam lá. Porque Deus estava usando como instrumento da graça redentora para alcançar. Uma das meninas ali foi a primeira a ser alcançada de um vilarejo longe de onde eles estavam. E ela já era missionária, né? Ela já fazia parte. Enfim, são histórias e mais histórias que você fala assim, meu. Você já pensou em pegar umas férias, né? Um período aí e se envolver numa missão, né? Fazer uma viagem missionária, ir para algum campo, visitar o Marcelão lá no Uruguai, né? Se envolva em missões. Pessoal, se envolva em missões. Ore por missões. Se inflame por missões e influencie as próximas gerações. Daqui para o ano 2050, o Marcinho, ele já... Se você viu as lives de manhã, o Marcinho, ele já enviou uma galera, né? Ele já ordenou alguns pastores e já enviou alguns missionários também. E hoje eu vou profetizar sobre a vida dos seus filhos, né? Então, Marcinho, se você não está aí, alguém manda o link para ele. Né? Que o Luca e o Enzo, né? Um vai para a missão Seara e o outro vai para Moçambique com o Felipe. A Soninha vai me matar. Mas, meu, eu fico olhando essa galerinha, eu falo quanto gás, né? Eles têm todas as ferramentas, tudo que eles precisam, né? Uma igreja enviadora seria muito legal. Mas na real nós somos muito parecidos com o Jonas. Hashtag somos todos Jonas. Né? E já uma propaganda aí pro domingo, EBD. Livro de Jonas é um livro fantástico. Eu tô, assim, encantado. É um livro que a gente acha que é muito para as crianças, mas as crianças não entendem, na verdade, esse livro. Esse livro é para mim e para você.
Então não percam a EBD de domingo, vai ser um desafio muito grande, dar uma aula em 1 hora, mas tem muita coisa legal ali. E eu me identifico demais, né? Nós somos como Jonas, nós nos preocupamos com nós mesmos. Nós somos egoístas, nós somos bairristas, nós somos nacionalistas, nós somos orgulhosos, nós pensamos no nosso umbigo, no nosso conforto, isso em detrimento da alma das pessoas, né? Nós preocupamos com coisas tão pequenas e o plano de Deus é algo tão maravilhoso e que Deus precisa nos libertar de nós mesmos. Senhor, tenha misericórdia do seu povo. Nós achamos que por estarmos guardando as nossas vidas longe dessas missões, é ao contrário, nós estamos fugindo da vida, nós estamos fugindo de desfrutar, né, de algo que traz vida. E aí nós, como Jonas, fugimos, né, da vontade de Deus. Então, não percam domingo, EBD, Profeta Menor, Jonas. Meus irmãos, minhas irmãs, eu já estou acabando aqui, mas considere a possibilidade, sério mesmo. Ore, né? Se já está aposentado, né? Solteiro, solteira, né? Casados, sem filhos, ou os filhos já saíram, foram embora, né? Já tem um pé de meia, né? Você já tem uma renda, ou você tem uma profissão que você pode exercer em qualquer lugar do mundo. Considere. Não é a gastar, é investir, né, o restante da sua vida, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem, em missões, né? Tanta coisa que o Senhor pode fazer por meio da sua vida, né? O plano de Deus, ele é muito, mas muito maior do que o nosso mundinho. Então, mais uma vez, oremos para que o Senhor levante mais missionários no nosso meio, né? Que a nossa igreja, além de ser conhecida por uma igreja onde tem o foco é a palavra de Deus, onde a palavra de Deus é pregada, né? Nós temos uma comunhão muito boa, que ela seja conhecida também por oração e por enviar missionários, por fazer missão, tanto aí na sua casa, como no seu bairro, nas comunidades em São José dos Campos e até os confins da terra. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque a obra é sua e porque o Senhor nunca nos deixa, o Senhor nunca nos abandona, o Senhor continua nos lembrando dessa obra que é tão grande e tão maravilhosa, Pai. E, Senhor, o nosso desejo é que nós possamos crescer em maturidade, para que os nossos desejos fiquem cada vez mais santos, para que os nossos desejos estejam cada vez mais orientados pelo Senhor, que os nossos desejos estejam cada vez mais voltados a missões, para a sua obra de redenção da humanidade. Senhor, chacoalhe a sua igreja Batista Maranata, o seu corpo ali reunido no quilômetro 11, por essa causa nobre, maravilhosa, que é missões. Que o Senhor faça levantar no nosso meio missionários, pessoas dispostas a gastarem, a se desgastarem pela salvação desse mundo perdido, Senhor. Nos capacite, Senhor, nessa obra, abençoe o missionário, o pastor Marcelo ali no Uruguai, que o Senhor use essa igreja de forma poderosa para levar salvação para um lugar onde a presença evangélica é muito pequena, mas não só no Uruguai, Pai, mas que o Senhor desperte a nossa igreja para investir, não só enviando, mas orando e investindo nos nossos recursos em todos os lugares que o Senhor apontar. Abençoe nesse sentido, Senhor, a sua igreja. Nós carecemos da sua intervenção. Não queremos ser como Jonas, mas queremos estar atentos para obedecer ao chamado de ser e fazer discípulos a todas as nações. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Um grande abraço, boa noite e até breve, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau.